Bom, eu espero que essa gravação dê certo. Jesus, que caminhão grande. Mas vamos lá. Bem como a Sâmia fala no vídeo dela, eu vou deixar a referência do vídeo dela aqui em algum lugar, tá? Na descrição do vídeo. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para poder alcançar as coisas que eu quero alcançar. Eu sei. Só que por algum motivo a gente deixa isso passar. Não sei se com você é assim. Mas então, quem sou eu? E o que eu tô fazendo aqui? Meu nome é Rebeca, sou mãe de 2 meninas lindas, casada com um cara que cozinha muito bem. Sou gestora de automação e IA. Trabalho no mercado digital desde 2021, quando eu saí do mercado tradicional. Eu tinha uma escola de idiomas. E de lá pra cá, eu venho construindo a minha vida entre fluxos e família. E por que esse vídeo da Sâmia fez tanto sentido pra mim? Um parênteses na minha história. Ano passado, buscando essa vida, né, esses sonhos, buscando essa vida ideal, eu fiz umas escolhas bem ruins. E eu quase quebrei a minha empresa. Então, metade de 2024 foi um processo de tentativas, tentando fazer mesmo o negócio funcionar. E início de 2025, até mais ou menos ali junho, julho, foi um período de tentativa de reestruturação da empresa. Tentativa não, a empresa agora tá saudável de novo. E esse vídeo dela fez tanto sentido pra mim, porque quando eu assisti, eu pensei assim, quem sabe não é o que eu preciso para poder retomar aqueles sonhos lá de 2024, que eu tanto queria alcançar. Então, bem como ela fala no vídeo dela, ela explica, né? Ela explica os motivos dela, ela explica as metas, enfim. E ela fala, com muita sabedoria, que eu concordo com ela, que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Então, eu fui adaptando as coisas para a forma que eu penso e para a minha realidade. O desafio dela é um desafio de 180 dias. Para mim, pensar em 180 dias é muita coisa. E eu pensar em 6 meses parece que é um período muito curto. Então, eu resolvi que o meu desafio vai ser de 26 semanas. A Rebeca, mas é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Mas eu falar 26 semanas me dá um aconchego maior do que eu falar 6 meses ou do que eu falar 180 dias. Então, outra coisa que eu fiz. A Sâmia fala em 4 pilares desse desafio dela. Os meus pilares ficaram separados em 3. Saúde, família e trabalho. Esse vídeo, por exemplo, está sendo gravado já na 2ª semana do meu desafio. Por quê? Uma das coisas que eu me prometi na primeira semana, que foi a semana passada, eu já não consegui cumprir. Que depois que a realidade bateu, né? Mas isso vai ser para o próximo vídeo, quando eu finalizar essa 2ª semana. Então, eu estou só gravando este vídeo hoje. Então, falando agora sobre as minhas metas, né? O que é essa vida de sonhos para mim? A minha vida de sonhos, o que eu espero, né? No final dessas 26 semanas? Eu espero que a minha saúde esteja em dia, afinal de contas eu não sou uma mocinha mais, né? Eu tenho 42 anos, prestes a fazer 43, agora no mês de setembro. Eu espero estar com a minha saúde em dia. Eu gostaria muito de voltar a correr, que até final de 2024 eu estava correndo, tinha conseguido alcançar pela primeira vez os 5 quilômetros e eu acabei desandando o negócio, não voltei a correr mais. Então eu quero voltar a correr, melhorar a minha alimentação e regular o meu sono. Não sei se alguém que vai ouvir este vídeo tem filhos e vai concordar comigo, mas desde que as meninas nasceram eu nunca mais dormi direito. Então, eu gostaria muito de regular o meu sono novamente. O que quer dizer isso? Dormir cedo e acordar cedo, para aproveitar melhor os meus dias. No meu pilar família, o que foi que eu coloquei como meta para poder fazer? Eu quero ter momentos de desconexão total para ficar com a minha família.
Hoje eu não faço isso. Hoje eu trabalho todos os dias. E eu não tô reclamando, eu gosto do meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço. Eu me encontrei muito nas automações. Então, mas eu sinto falta desses momentos de desconexão total, sabe? De não ter o celular apitando, de não ter cliente chamando, de eu poder simplesmente ficar com eles. Então, eu escolhi que os sábados vão ser momentos de desconexão, até que eu consiga outros momentos, tipo à noite, algumas partes da manhã. Mas neste primeiro momento a minha ação vai ser me desconectar aos sábados. Uma outra coisa que eu gostaria muito de fazer é fazer uma viagem bem legal em família. Com a Lari, que é a minha filha mais velha, a gente já fez umas viagens muito legais, mas desde que a Bela nasceu, que é a minha mais nova, a gente ainda não conseguiu fazer uma viagem legal em família. Então, a ideia é que no final desses 6 meses, a gente esteja com uma viagem programada. E a ideia é para julho de 2026. Agora que eu tô percebendo, possivelmente vai tremer bastante, peço desculpas. Então, fazer uma viagem legal em 2026, julho, nas férias de julho de 2026. E no pilar trabalho, que é o pilar que eu mais foco hoje, e que eu realmente perdi o equilíbrio dos meus pratinhos, porque aí eu fico muito focada no trabalho, e eu quero dobrar o meu faturamento, eu quero me tornar uma pessoa mais estratégica e menos operacional, e para isso, no final desses 6 meses, eu quero ter 2 pessoas trabalhando comigo. Eu ainda não sei se eu quero ter uma empresa grande novamente. Grande assim, tem empresas muito maiores, mas, por exemplo, na escola eu já cheguei a ter 32 funcionários, eu não sei se eu quero isso novamente. Mas ter 1, 2 pessoas trabalhando comigo para poder me ajudar a abraçar um pouco mais o operacional, para que eu fique mais na estratégia, eu gostaria muito que isso acontecesse. Então, as minhas micrometas da primeira semana, o que foi? Buscando o pilar saúde, voltando, no pilar saúde. Eu me propus a iniciar a minha regulagem do sono, então deitar mais cedo e acordar mais cedo. Eu me propus a comer uma fruta por dia. Aí nesse momento vocês podem estar pensando, nossa, Rebeca, que bobagem, uma fruta por dia? Sim, se eu não anotar que eu preciso comer uma fruta, eu não como fruta, o negócio passa. As minhas filhas, sim, elas comem fruta, eu não. Então, uma primeira coisa para poder melhorar na minha saúde é comer frutas. E regular meu sono, isso. No pilar família, eu sentei para poder conversar com meu marido, com as minhas filhas, para que eles entendessem o que é que eu tô fazendo. Porque, como nós somos uma família, é importante que eles participem do negócio. Eu não consigo fazer sozinha. Então, por exemplo, preciso regular o meu sono. A casa toda precisa entender que vamos ter horário de deitar, vamos ter horário de levantar, porque eles vão acabar embarcando nessa comigo, né? Então, eu sentei para conversar com eles e alinhei essas minhas expectativas com eles. E o sábado vai ser o primeiro teste de total desconexão. Eu tô falando assim, mas esse sábado já passou e foi um momento de total desconexão com eles. E foi bem legal. Então, foi uma vitória dessa primeira semana. Que eu consegui me desconectar aos sábados. E eu espero conseguir repetir isso nesse sábado. No pilar, aí eu tô falando um pouco misturado, né? Mas ainda no pilar saúde, as metas da semana eram dormir mais cedo e acordar mais cedo, voltar a caminhar, né? E comer a fruta. A fruta foi legal. O acordar e dormir mais cedo, para mim, foi
pior, assim. Que teve dias que como eu me forcei a acordar mais cedo, teve dias que eu cheguei a sentir dor física, assim, eu chorava de cansaço. Então, eu falhei um pouco nisso e é uma coisa que eu venho trabalhando nessa semana para poder melhorar. E dentro do pilar saúde, uma coisa que eu falhei miseravelmente foi no exercício físico. Eu não consegui sair para caminhar nenhum dia. Nenhum dia. Eu acordei cedo e ao invés de eu priorizar a minha ação, que era ir caminhar, que era ir me exercitar, eu sentei para trabalhar. Então esse é um problema para mim, eu preciso melhorar isso em mim. Eu sentei para trabalhar. Então eu trabalhei muito mais. E eu não posso deixar isso acontecer. E no pilar trabalho, o que eu coloquei de micrometas? Eu coloquei mapear os meus processos. Por quê? Eu preciso fazer para mim o que eu faço para os meus clientes. Então, eu mapeei os meus processos, criei fluxos novos, otimizei fluxos novos para eu poder automatizar muitas das minhas coisas. Comecei a procurar já uma pessoa para poder trabalhar comigo, para eu poder começar a já entender como que vai ser esse trabalho da pessoa comigo. E eu coloquei uma meta de estudar algumas coisas que eu preciso estudar para poder melhorar meu desempenho no trabalho. Então, no trabalho, eu consegui cumprir bem as minhas micrometas. E é isso isso é uma coisa assim que foi de lição dessa primeira semana. Eu preciso aprender a equilibrar melhor os meus pratinhos. Eu ainda priorizo muito o pratinho do trabalho. E eu não quero que isso aconteça, sabe? Mas enfim, foi uma semana onde eu tive vitórias e tive derrotas. As vitórias que eu consegui, estou mantendo agora na segunda semana. Porque a ideia é essa. A ideia é eu vir acumulando essas micro vitórias. Então, por exemplo, consegui comer fruta todos os dias. Então, eu vou comer a fruta todos os dias. E nessa semana agora, eu não vou passar grandes horários sem me alimentar. E eu também estou conseguindo fazer isso. Então, por exemplo, eu estou fazendo lanchinhos, enfim. Então, segue a fruta e melhora a alimentação para comida. Então, eu venho acumulando isso. Mas depois eu vou gravar um segundo vídeo falando mais sobre a segunda semana. Enfim, eu acho que esse é um grande resumo, assim, da ideia do desafio das 26 semanas. Então, é eu buscar uma vida mais equilibrada, buscar uma vida em fluxos, manter a minha família próxima de mim, melhorar o meu trabalho, aumentar meu faturamento, para que no final dessas 26 semanas eu me sinta mais leve, sabe? Eu acho que é isso que eu tô buscando, uma leveza, assim. Que eu percebo que por vezes eu não tenho essa leveza. Apesar de estar muito feliz, de estar muito realizada, eu percebo que por vezes a minha rotina pesa muito, sabe? E me atrapalha. E aí faz eu questionar as coisas. E eu não quero esses questionamentos. Porque eu analiso, assim, a minha vida agora, né? Trabalhando no digital com a empresa. E é assim, eu tenho muita sorte, sabe? Eu tenho muita sorte. Então, é isso que eu quero manter. Eu quero trazer essa leveza para que eu consiga sentir essa sorte melhor, sabe? Porque uma coisa que eu percebo, né, para fechar aqui o raciocínio, uma coisa que eu percebo, nossa, que lugar lindo. Uma coisa que eu percebo
é que o digital, eu não sentia isso no mercado tradicional, mas eu percebo que o digital faz a gente achar que a gente está sempre para trás. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu venho evitando o Instagram. Eu percebo que eu começo a acompanhar e eu tô sempre atrás, eu tô sempre atrás, tem que ter o 6 em 7, tem que ter o faturamento X. E, gente, uma pessoa que faz 10, 20 mil por mês, 30 mil por mês, que é uma coisa relativamente, entre aspas, fácil de ser feita dentro do digital, não me levem a mal, tá? Eu sei do volume de trabalho para poder chegar nisso. Mas a gente está muito acima do mercado, muito acima da maioria das pessoas do Brasil, sabe? Por exemplo, vamos pensar quando eu estava no mercado tradicional e agora no mercado digital. Hoje, eu tiro de Prolabore, né? Porque eu separo isso. Um dia eu posso até falar sobre isso em algum vídeo. Mas na minha organização operacional, eu tenho um Prolabore dentro da minha empresa. Eu recebo um salário da minha empresa. Eu não tiro o dinheiro todo de lá. Isso não funciona. Mas o meu Prolabore hoje é 3 vezes maior do que era quando eu tinha a escola no mercado tradicional. Então, assim, eu já estou muito melhor do que eu estava antes. E é isso, sabe? Eu percebo que o digital fez a gente perder um pouco a noção do que é sucesso. E a gente tá acima da grande maioria de quem tá aqui no digital. Bom, se você ficou até aqui, me conta o que você acha desse desafio de 26 semanas. A minha ideia é continuar postando alguns vídeos mais bate-papo, igual foi esse. Eu quero mostrar um pouco mais do meu trabalho, como é que eu crio os fluxos, como é que eu crio as soluções, como é que eu crio as automações, como é que eu integro uma ferramenta na outra, quem são os meus clientes, quais foram as soluções que eu já implementei para eles e que você também pode implementar na sua empresa. E me conta aqui, se você entrasse num desafio de 26 semanas também, o que você esperaria que acontecesse no final dessas 26 semanas, tá bom? Fica por aí e até a próxima.